Fala galera do canal Macrobyte Oficial, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante dentro do histórico administrativo, que é o TGA, Teoria Geral da Administração. Antes de mais nada, se inscrevam em nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, acompanhe também a Macrobyte nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Solta a vinheta e vamos para mais uma aula. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear. Nós vamos entrar agora no quadro de síntese histórico da administração. Bom, existiram algumas fases dentro da administração. A primeira fase que nós vamos chamar de fase artesanal. Essa fase, ela vem então da antiguidade até a Revolução Industrial em 1780. A primeira fase que começou o histórico administrativo. Lembrando que o início da administração houve partes, ideias e teorias fundamentadas para esses ideais administrativos, que nós vamos falar um pouco deles aqui hoje. Mas aqui eu estou falando sobre o quadro histórico da administração. A segunda fase é a fase então da industrialização. Ela acontece então no período da primeira Revolução Industrial de 1780 até 1860. Vamos abrir um espaço então para uma curiosidade aqui. No dia 30 de 4 de 1954 foi inaugurada no Brasil a primeira estrada de ferro no Rio de Janeiro por Barão de Mauá. Foi dentro desse período, de 1780 a 1860, que em 1954 foi inaugurada a primeira estrada de ferro no Brasil, no Rio de Janeiro, pelo Barão de Mauá. Detalhe, o Barão de Mauá é uma história muito interessante que vocês podem sim pesquisar, podem sim estudar. Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre o Barão de Mauá que ajuda muito na parte administrativa, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ele. A terceira fase aqui de hoje é a fase do desenvolvimento industrial. Pegou então da segunda até a terceira Revolução Industrial, entre o ano de 1860 até o ano de 1914. E olha que interessante, mais uma curiosidade que nós vamos falar para vocês aqui. Em 1906 foi então o voo de Santos Dumont para Paris. Uma curiosidade que eu acho interessante que vocês deveriam saber. Então foi dentro desse período, ou seja, o foco nesses anos não foram apenas a parte industrial. Também tivemos diversas descobertas aí, diversos acontecimentos. A primeira estrada, nos anos anteriores, e também o voo de Santos Dumont para Paris. E a quarta fase foi a fase do gigantismo industrial. Essa fase ela ocorreu entre as duas grandes guerras mundiais, no período de 1914 até 1945. Foi a fase do gigantismo industrial, do início de uma nova era para a parte das indústrias. Se vocês estudarem esses pontos históricos, vocês vão ver coisas bastante interessantes sobre essas fases da administração, nessa síntese desses quadros. A quinta fase, então, desse período histórico da administração é a chamada fase do pós-guerra, ocorrida no ano de 1945 até 1980. É a chamada fase da atualidade, que na sexta fase, nesse caso, nós vamos colocar como fase da incerteza. É a chamada fase até a parte da atualidade. Então são 6 fases principais que nós podemos estudar no contexto histórico. Lembrando, aqui é o histórico de desenvolvimento dentro da parte administrativa e industrial para vocês poderem estudar. Bom, entendemos um pouco mais sobre a parte administração, parte organizacional, um pouco sobre tipos de administrações, enfim. Nós vamos falar então sobre TGA. É abreviação para Teoria Geral da Administração. São focos fundamentais do desenvolvimento administrativo em cima de teorias. Então vamos ver o seguinte. A primeira teoria
da administração foi conhecido como a teoria científica, criada por Frederick Taylor. O período de desenvolvimento dela iniciou em 1903, porém, foi em 1911 que Frederick Taylor então publicou a sua principal obra falando sobre a teoria científica, Principles of a Scientific Management, os princípios fundamentais da administração científica. Nesse livro, Frederick Taylor então sugeriu alguns princípios fundamentais da administração. A administração científica, então, ela foi se assentada. Alô? Sim, eu ouço. Ela sendo a primeira teoria administrativa criada, todas as outras então foram com base dela. Todas as outras que surgiram pós-científica se assentaram então nas ideias de Frederick Taylor. Frederick Taylor então colocava alguns princípios de gestão científica para as indústrias na época. E esses princípios fundamentais nós vamos colocar em 6 fases. Primeiro, planejamento. Segundo, seleção e preparo. Terceiro, controle. Quarto, execução. Quinto, singularização de funções. E o sexto é a eficiência produtiva. A ideia de Frederick Taylor se assentou nessas 6 camadas de princípios dentro da teoria científica. Assim, então, ele conseguiu dar a ideia de organizar a parte interna na ordem de comando dentro das organizações. Porém, existiu um pequeno detalhe dentro dessa teoria científica. Foi intitulada Homem Visto como Máquina. Por mais que ele teve a ênfase organizacional, que foi muito aceita e bem desenvolvida, até hoje algumas empresas elas utilizam, na verdade, a grande maioria utilizam os princípios de Frederick Taylor com base no que se tange a organização. Naquela época, os homens, eles trabalhavam e não tinham um período de descanso. Foi colocado então o homem visto como máquina. Tinha que trabalhar, produzir mais. Quanto mais se produzia, mais trabalhava. Obviamente, melhor seria dentro da organização. Temos de um lado o princípio ideal da organização e do outro lado, então, a exploração do trabalho humano. Pode-se dizer assim. Porém, na época, como eu disse, foi muito bem-vinda e não tinha, digamos, problemas organizacionais dentro daquelas empresas. Curiosidade, dentro da teoria científica para vocês. Em 1909, houve então o início da construção do Titanic. Em 1903, iniciou a ideia de Frederick Taylor dentro da teoria científica. Em 1909, iniciou o trabalho da criação do Titanic. E em 1911 foi fidelizado, foi o lançamento no livro, como eu falei para vocês, de Frederick Taylor mostrando a teoria científica. Nesse caso, nesse período, a construção do Titanic se baseou na tese, na época, dentro da teoria científica. E como foi empossado essa teoria em 1911, em 31 de maio, nesse mesmo ano, foi o lançamento então do navio do Titanic, mesmo ano do lançamento do livro de Frederick Taylor. A próxima teoria que nós vamos falar hoje é a teoria clássica, criada em 1916 por Henry Fayol. Essa teoria, então, ela surgiu com a ideia de dar a máxima eficiência organizacional nas empresas, visando a qualidade organizacional e o modo que as empresas elas separavam a parte dos setores e também do desenvolvimento da sua estrutura interna. Nela, Fayol separa, então, a importância da cadeia escalar dentro da administração, separa a importância da sua organização e a separação de muitas estruturas que anteriormente na teoria científica não tinha. Porém, ele ainda enfatizava a qualidade, a eficiência da produção, mas de uma maneira mais organizada dentro daquela empresa. Vamos ver alguns princípios da administração criada por Henry Fayol. Nós temos então a divisão do trabalho, responsabilidade e autoridade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, a subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais, no caso, a subordinação dos interesses dos seus agentes, dos funcionários, até os interesses gerais dentro de uma organização e por aí vai. O ponto, então, para a teoria clássica dentro da administração, ela ainda continuou tendo ênfase na parte das tarefas, de forma mais organizada.
Olha que interessante. Henry Fayol, então, começou a colocar uma estrutura hierárquica, organizacional dentro da sua empresa, que também é conhecida como o organograma. Só que olha uma curiosidade, o organograma ele foi criado no ano de 1856 por Daniel McCallum. Ele era um administrador de ferrovias e ele começou então a colocar uma estrutura de linha de comando, que no caso hoje nós conhecemos como organograma. Porém, foi Henry Fayol que começou a introduzir a ideia desse organograma dentro da sua organização clássica. A próxima teoria que nós vamos falar agora é a teoria da burocracia criada por Max Weber. Essa teoria começou a ter início no ano de 1909, antes da teoria científica. Porém, começou a ser popularizada, começou a ser trabalhada num período juntamente com a teoria clássica. Mas foi após a morte de Max Weber, em 1940, que a teoria da burocracia começou a se popularizar. E ela tem então a finalidade de padronizar o desempenho humano, prevendo assim os comportamentos de cada pessoa, que eram então consideradas vistas como máquina, que é aquilo que eu falei para vocês da teoria científica. Lembra que eu falei para vocês que cada teoria puxa a outra? A teoria clássica puxou a teoria científica, de todas aquelas partes de padronização e princípios da teoria de Frederick Taylor, tinha aí então o homem visto como máquina. Porém, a teoria clássica, ela puxou a teoria científica, colocando mais padronização e organização estrutural. Lembrando que eu estou falando estrutura, que é a empresa. Então, quer dizer que Henry Fayol colocou ainda uma parte bem melhor de se organizar dentro da empresa, mas não tirou ainda a ideia do homem visto como máquina. Ele ainda estava enfatizando a ênfase produtiva e continuava também dando ênfase em tarefas, colocando os seus agentes, os funcionários, os trabalhadores naquela época, ainda na questão como homem visto como máquina. Max Weber, então, veio para quebrar ainda essa marca que foi colocada pelas duas outras teorias, de Taylor e Fayol, que é justamente tirar o homem, essa visão do homem visto como máquina, para humanizar um pouco mais as indústrias naquela época. Ou seja, ele visava então a qualidade mais humana para tirar a visão do homem visto como uma máquina, do homem visto como apenas uma peça de engrenagem dentro das organizações. E também existem alguns princípios dentro da teoria de Max Weber. Nós temos a formalização, a divisão do trabalho, princípios da hierarquia, impessoalidade, competência técnica e a profissionalização dos funcionários. Então, Max Weber estava desenvolvendo uma estrutura mais humana dentro das empresas, ou seja, estava enfatizando a qualidade do trabalho de cada profissional. Aí então, os recursos humanos das empresas começaram a ter um grande crescimento pós então a teoria da burocracia. Lembrando que todas as teorias que eu estou listando aqui para vocês, elas foram fundamentais, até hoje são fundamentais para a estrutura organizacional de cada empresa. E no ano de 1932 surge a teoria das relações humanas por Elton Mayo. Começa a partir daí então a ser dado a maior ênfase às relações humanas dentro das organizações. Elton Mayo então começa a defender o bem-estar dos seus trabalhadores para dar maior qualidade de trabalho e desenvolvimento tanto do seu agente profissional quanto das organizações. Vamos então ver as curiosidades sobre a teoria das relações humanas por Elton Mayo. Elton Mayo iniciou seus estudos, lembrando, estudos das relações humanas, há cerca de 1920 a 1924, nesse período por aí. Porém, ela começou a ganhar mais força no ano de 1929, que foi o ano da chamada Grande Depressão norte-americana, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Se você pesquisar um pouco mais sobre essa história, você vai entender o que aconteceu nesse período da Grande Depressão. Mas a ideia de Elton Mayo começou a ganhar força a partir dessa Grande Depressão que ocorreu nesse ano de 1929. E olha que interessante, a teoria das relações humanas, ela só surgiu através das brechas que foram deixadas nas teorias anteriores, tanto a teoria científica, quanto a teoria clássica, quanto a teoria da burocracia. A de Taylor,
a de Freire e a de Max Weber. Ainda falando segundo os estudos de Elton Mayo, foram identificadas algumas brechas. São elas: condições de trabalho precário, crescimento dos sindicatos, crescimentos de doutrinas contestadoras, que foram chamadas de marxismo, crescimento das ciências do comportamento, a visão da organização máquina versus organização ser vivo e também o último motivo, que foi a grande crise em 1929. Foi também Elton Mayo que encabeçou os estudos de Hawthorne, feito na fábrica Western Electric, no bairro de Hawthorne, na cidade de Chicago. Vale a pena vocês estudarem e pesquisarem sobre os estudos de Hawthorne, feito por Elton Mayo também. E a última teoria de hoje que nós vamos abordar é a teoria neoclássica. Essa teoria nada mais é do que uma atualização da teoria clássica e também a teoria científica. Ou seja, é uma melhora, é um reinvento, é um conceito melhor sobre as ideias de Taylor e de Weil. Ela deixa um pouco mais a estrutura humanizada. Podemos falar então que essa teoria neoclássica é como se fosse uma junção da teoria clássica, dos postulados clássicos, junto com a teoria também das relações humanas, por Elton Mayo. Esse conceito organizacional, ela ainda deixa todas as ênfases, os princípios científicos e os princípios clássicos, principalmente, mas visando a qualidade humana, visando também a humanização. Essa teoria foi criada por um autor desconhecido, mas existe um representante chamado Peter Drucker. Além disso, houve outras referências no meio dessas teorias neoclássicas que podemos falar aqui, que foram William Neumann, Ernest Dale, Ralph Davis, entre outros. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe nos comentários aí embaixo algumas dúvidas que vocês têm sobre administração. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a todos. Te espero no próximo vídeo. Fui!